A frente única no trabalho cultural, Mao Tse-tung. O objetivo de todo o nosso trabalho é abater o imperialismo japonês. Tal como Hitler, os imperialistas japoneses aproximaram-se da sepultura. Mas devemos prosseguir nos nossos esforços, pois só assim poderemos abatê-los definitivamente. No nosso trabalho, a guerra vem em primeiro lugar, depois vem a produção e depois a cultura. Tropas sem cultura são tropas ignorantes, e tropas assim não podem vencer o inimigo. A cultura nas regiões libertadas tem o seu lado progressista, mas conserva ainda algo de atrasado. Nelas existe já uma cultura nova, cultura do povo, mas mantém-se ainda bastantes marcas de sobrevivências feudais. Na região fronteiriça Shensi Kansu Ningxia, entre 1,5 milhão de habitantes, há mais de 1 milhão de analfabetos e 2.000 curandeiros, e a superstição continua a exercer influência sobre as grandes massas. É o inimigo escondido no espírito das massas, e a luta contra esse inimigo revela-se frequentemente mais árdua que a luta contra o imperialismo japonês. Devemos apelar para que as massas se levantem contra o analfabetismo, superstições e hábitos anti-higiênicos. Para essa luta é indispensável uma frente única ampla, e a frente deve ser particularmente ampla na fronteiriça Shinsu Kansu Ningxia, região de tão escassa população, de tão difíceis vias de comunicação, de nível cultural tão baixo e, além disso, vivendo uma situação de guerra. Assim, no domínio da instrução pública, precisamos não somente de escolas primárias e secundárias regulares, todas concentradas, mas também de escolas rurais não regulares, dispersas por toda a parte, círculos de leitura de jornais e grupos para aprender a ler e escrever. Ao lado das escolas modernas, devemos igualmente utilizar, transformando-as, as escolas rurais do tipo velho. No domínio da arte, não necessitamos apenas de teatro moderno, necessitamos também de Xinchan e Yanko. Não necessitamos apenas de Xinchan e Yankos novos. Precisamos também, reorganizando-as progressivamente, das equipas do velho teatro e das equipas do Yanko antigo, que constituem 90% do total das equipas de Yanko. O que acaba de dizer-se aplica-se com mais validade à medicina. Na região fronteiriça Shensi Kansu Ningxia, a mortalidade entre a população e o gado é muito elevada, e muita gente acredita ainda nos curandeiros. Em tais circunstâncias, apoiar-se apenas na medicina moderna não é solução. Evidentemente, os médicos modernos têm vantagens sobre os médicos antigos, mas se não se preocupam com os sofrimentos do povo, se não formam um pessoal médico para o povo, se não se unem aos médicos e aos veterinários do tipo antigo, que são mais de 1 milhar na região fronteiriça, se não os ajudam a progredir, estarão no fim de contas a prestar serviço aos curandeiros. Ficarão indiferentes à elevada taxa de mortalidade da população e do gado. A frente única implica 2 princípios. O primeiro é a união e o segundo é a crítica, a educação e a transformação. Se está errado adotar no seio da frente única uma posição capitulacionista, é igualmente falso praticar um sectarismo que leva a afastar as pessoas e a desprezá-las. Temos como tarefa aliar-nos aos intelectuais do tipo velho, aos artistas e médicos da velha escola que podem ser-nos úteis e ajudá-los, convencê-los, transformá-los. Para transformá-los há que, primeiro, unir-nos a eles. Se nos desempenhamos adequadamente nessa tarefa, eles farão uma boa recepção à nossa ajuda. A nossa cultura é uma cultura do povo. Os nossos trabalhadores da cultura devem servir o povo com a maior devoção. Devem ligar-se às massas, não desligar-se delas. Para ligar-se às massas, importa agir de acordo com as necessidades e aspirações das massas. Todo o trabalho para as massas deve partir das necessidades destas, e não do desejo deste ou daquele indivíduo, ainda que bem intencionado. Acontece frequentes vezes que, objetivamente, as massas necessitam de certa mudança, mas, subjetivamente, não estão ainda conscientes dessa necessidade.
não a desejam ou ainda não estão determinadas a realizá-la. Neste caso, devemos esperar pacientemente. Não devemos realizar tal mudança senão quando, em virtude de nosso trabalho, a maioria das massas se tenha tomado consciente dessa necessidade e esteja desejosa e determinada a realizá-la. Do outro modo, isolamo-nos das massas. Enquanto as massas não estão conscientes e desejosas, toda a espécie de trabalho que requer a sua participação resulta em mera formalidade e termina num fracasso. O devagar se vai longe não traduz uma oposição à rapidez, mas sim ao putismo. O putismo é que conduz inevitavelmente ao fracasso. Isso é justo para todos os trabalhos, sobretudo para o trabalho cultural e educativo, transformador da ideologia das massas. Há dois princípios aqui. Um é o das necessidades reais das massas, e não aquilo que imaginamos serem as suas necessidades. O outro é o desejo livremente expresso pelas massas, as decisões que essas tomam por si próprias, e não as decisões que nós tomamos em seu lugar.